Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre saúde intestinal e microbiota aqui da Bioma4Me. Para você que ainda não nos segue, vai lá, segue a gente, aciona o sininho, notificação, você vai receber novidades e um monte de vídeos bacanas que vem aí pela frente. Cada vídeo nosso um convidado, uma fera nova para falar dos assuntos mais contemporâneos e fronteira da ciência em saúde intestinal aqui, de uma forma descontraída, bacana, para todo mundo entender. Por falar nisso, hoje nós vamos conversar com, para mim é uma honra, falar com essa fera, que é a Grazi Ravache. Doutora Grazi, nutricionista, fez o doutorado dela na Faculdade de Medicina da USP, em oncologia, e vai dar uma aula aqui pra gente, vai explicar tudo, qual é a relação do intestino, da microbiota intestinal, da saúde intestinal com o câncer. Aparecimento, progressão, tratamento, o que tem a ver a tão famigerada atualmente microbiota intestinal e a oncologia, né? Um tema super contemporâneo que nós vamos fazer um bate-bola aqui, vai ser bacanésimo. Grazi, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rafa, é uma honra para mim estar aqui também. Para mim é uma maravilha você estar aqui, quero aprender pra caramba aqui com você ao longo desse bate-papo. Tá bom? Eu também vou aprender muito aqui. A gente troca figurinha. Sempre. Grazi, é o seguinte, mas a oncologia é um negócio que, quando a gente fala, um tema que assusta. Todo mundo falou de oncologia, de câncer, é um negócio que assusta muito a gente e tal, mas assim, a gente sabe que hoje a gente cura mais de 70% dos cânceres, né? Tem coisa que não tem como, depende de quando que faz o diagnóstico, se é avançado, se é precoce, etc. Mas acho que o que interessa pra gente mesmo é não ter câncer, né? É não chegar lá. Então, queria que você falasse um pouquinho qual é a relação mesmo dessa coisa da microbiota com o aparecimento do câncer, com a oncologia. Existe essa relação e como que ela se dá, mais ou menos, em termos gerais? Conta pra gente. Na verdade, existe, como você comentou, tem fatores relacionados ao câncer que são de difícil controle nosso, né? Mas, por outro lado, existem muitos fatores que cabem a nós ter consciência e aprender a controlar, né? Então, se a gente colocar no papel realmente as porcentagens de cânceres que são derivados de alterações nos nossos genes e que acontecem independente de qualquer alteração no nosso metabolismo, isso não passa de 10%. Olha só. Ou seja, aquilo que eu não consigo evitar, basicamente. Exatamente. Então, a grande maioria dos cânceres eu consigo, de alguma forma, evitar. Sim, exatamente. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, cabe a mim falar aqui um pouquinho sobre o ponto de vista nutricional, né? O que, na verdade, impacta muito nas nossas alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas têm impacto nos nossos genes, o que, por consequência, vai impactar no câncer. Mas de que maneira isso acontece? Isso. Né? Primeiro, a nossa alimentação, ela é capaz de influenciar a nossa microbiota intestinal. Então, quando a gente pensa numa relação intestino-câncer, a gente pode fazer uma associação quase que direta entre o que nós comemos e uma grande parte da nossa composição da microbiota intestinal. É quase que o que a gente come, né, vai lá e seleciona as bactérias que moram conosco. Então a minha microbiota intestinal ela vai ser modulada muito de acordo com aquilo que eu estou comendo. Exatamente. Na minha rotina alimentar, vamos dizer assim. Exatamente. Então, o que a gente coloca a cada refeição, a gente tem a possibilidade de escolher alimentos, né, que tem um papel no nosso metabolismo, mas quando cai lá no nosso intestino, ele alimenta grupos de bactérias. Entendi. Então, dependendo da qualidade da nossa alimentação, a gente alimenta mais grupos específicos de bactérias. Então, quando eu tô comendo, eu não tô comendo pra mim, tô comendo pros outros, é isso? Também. Então, além de eu me alimentar, eu tô alimentando um monte de bicho que me habita. Sim, exatamente. O ecossistema intestinal. Exatamente. Entendi. E isso tem um resultado, né? Isso tem um resultado do ponto de vista metabólico muito importante.
Por quê? Porque se essas bactérias alimentam-se também dos nossos nutrientes, elas são capazes de metabolizar a nossa alimentação e também produzir diversas substâncias. Entendi. E essas substâncias, elas podem ser favoráveis à nossa saúde ou podem contribuir para um prejuízo na saúde. Quando a gente fala de câncer, existem substâncias produzidas por bactérias intestinais que são capazes de causar lesões nos nossos genes, o que facilita mutações celulares que levam ao câncer. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso acontece assim do dia para a noite? Não. Não acontece do dia para a noite, né? O câncer, ele é uma doença que demora cerca de 2 a 3 décadas para aparecer. Porque ele vem de uma sequência de alterações nos nossos genes. Por isso que a maioria dos cânceres aparece em idade mais avançada, porque ele demora para aparecer. Isso. Então, quando a gente fala de alimentação, por que o hábito alimentar saudável é importante para a prevenção de doenças como o câncer? Porque a cada refeição, quanto mais saudável for, eu estimulo o crescimento de bactérias mais benéficas para o meu organismo, que produzem substâncias mais benéficas que acabam protegendo os meus genes contra lesões genéticas que favoreceriam ao câncer. Entendi. Entendeu? Entendi. E de maneira diferente. Você tem que ter um histórico também, um histórico de alimentação saudável. Não adianta eu lá no fim da vida resolver falar, não, agora que eu sou jovem, tudo bem, vou me alimentar da porcariada que tem por aí, vou encher a cara, vou fazer tudo que não pode. E aí lá quando eu tiver 60, que é a idade, a partir daí a idade mais propensa, eu começo a me alimentar bem. Não é assim. Você tem que ter um histórico de alimentação saudável. O ideal seria para evitar o aparecimento. Depois que ele apareceu, tem coisas que a gente também pode fazer. Ah, tá. Porque isso é importante. Entendi. Entendeu? E essas bactérias que estão lá e tal, que podem ser... Então, eu tô entendendo que o que importa, às vezes, não é só a presença da bactéria, mas é o que ela metaboliza e joga dentro do seu intestino. O produto do metabolismo dessa bactéria, né? Não é só ela, né? Ela é muito importante, né? Porque, por exemplo, se a gente tem uma bactéria que ela tem um potencial patogênico vivendo conosco, a gente tem um nível de aceitabilidade. Então, nós temos bactérias que moram conosco que têm um potencial mais patogênico, mais perigoso. Entendi. Se ela começar a crescer de uma maneira desordenada. Entendi. Né? Agora, se ela cresce de uma maneira desordenada, ela produz mais substâncias que são mais prejudiciais para o nosso metabolismo. Entendi. Principalmente para os nossos genes, né? E aí pode ajudar no aparecimento de uma mutação, uma coisa assim e tudo mais. Bom, nós estamos falando dessas bactérias lá no nosso intestino, certo? Exatamente, A lesão que a gente está falando que pode gerar um câncer, ela é restrita ao intestino ou ela pode ser uma coisa no corpo inteiro, sistematizada? Sistêmica, né? Sistêmica, Ela pode ser os dois, né? Ela pode ser local e ela pode ser sistêmica. Local pela quantidade de bactérias que vivem lá no intestino e eles estão ali produzindo substâncias que podem ser prejudiciais, causar lesões no DNA. Então, ali eu tenho um favorecimento. Mas essas substâncias, elas não ficam só no intestino. Né? Igual Las Vegas, né? Acontece em Vegas, não fica só em Vegas. Não fica em Vegas, é mentira. O que acontece em Vegas cai na circulação, cai na circulação. E todo mundo vai saber. Todo mundo é fifi fofoqueira mesmo, entendeu? Entendi. Todo mundo sabe. E, inclusive, várias células têm capacidade de captar essas substâncias que são tóxicas. Então, o nosso sistema fica vulnerável a substâncias que têm capacidade de causar lesões nos nossos genes e facilitar o desenvolvimento do câncer, tá? Por quê? Porque se a gente imaginar que nós precisamos... É uma conta teórica, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Nós precisamos de cerca de 7 ou 8 mutações nos nossos genes para que um câncer ele comece a aparecer. Tá? Então, imagina, se cada refeição a gente modifica a nossa microbiota, promove o crescimento de bactérias que são mais perigosas, que produzem substâncias tóxicas que vão lá e causam uma alteração genética.
Entendi. Tá? Então, ao longo do tempo, você vai somando alterações genéticas. Você vai acumulando acumulando. Então, aí eu tenho uma alteração da microbiota, que foi causada pela bactéria que é mais perigosa. Aí eu tenho exposição a carcinógenos, que a gente não controla. Que a gente não controla, até a exposição solar, álcool, né? etc. Né? Então, você vai somando fatores que causam alterações genéticas, que daqui um tempo, 20 anos, 10 anos, 30 anos, o câncer está lá. Ou seja, o aparecimento, então, do câncer é uma coisa multifatorial, né? Tem vários fatores, e a microbiota intestinal é um desses fatores com bastante importância. Com bastante importância. Por quê? Porque nós comemos todos os dias, desde o momento que nós somos concebidos até o momento que a gente fecha o olho. É verdade. A interação com a comida é muito grande. Entendi. Concorda? Concordo. É demais. Então, quando a gente fala, hoje em dia com esses estudos mais na área da ciência ômica, isso tem esclarecido muita coisa pra gente sobre o papel da alimentação, do estilo de vida, mas principalmente da alimentação, né? Da alimentação. Em mecanismos mais detalhados do nosso corpo. Quando a gente fala de alimentação e câncer, para todos nós, vem direto na cabeça o negócio da carne vermelha, da carne do churrasquinho, torrada, não torrada, se é bom comer carne vermelha ou não, melhor é ser vegano, melhor é ser vegetariano. Cara, é muito difícil ter resposta para essas coisas. Assim, sobre a carne vermelha especificamente, eu queria te perguntar, porque é um negócio que me aflige horrorosamente. Diretamente, porque eu adoro, mas não sei se devo. Sim. Ah, mas eu posso compensar com fibra junto, com salada, não sei o quê. Ou não, é uma coisa proibitiva, a relação disso com o câncer, porque isso ficou tão famoso há 10 anos atrás, que eu não sei se isso ainda está em voga, porque a medicina muda, né? Tem hora que fala que pode, depois não pode. Ah, não pode comer ovo frito porque aumenta o colesterol, aí descobre que não é o ovo, é o óleo. Sim. Então, não sei bem, como é que é esse negócio da carne vermelha? O que a gente sabe ainda da carne vermelha? Então, existe um consenso, né? É que o consumo excessivo de carne vermelha, ele modifica principalmente a composição da nossa microbiota intestinal, né? E por isso, essa interação entre a carne vermelha e a microbiota resulta na produção de substâncias que são mais prejudiciais para os nossos genes, tá? Qual é o consumo médio que é indicado? 3 vezes por semana. Se a gente pensar em gramas, uma média de 500 gramas por semana de carne vermelha. Agora, quando a gente fala de embutidos, já muda um pouquinho de figura, tá? Então, porque assim, a carne vermelha, ela tem um potencial lesivo? Tem. Mas como você comentou, se a gente combinar com fibra, então você diminui esse potencial lesivo, até com algumas frutas. Tem um estudo muito interessante, Rafa. Porque assim, a carne vermelha, ela pode promover o crescimento de algumas bactérias que são ricas em LPS, tá? Então, para quem não sabe o que é LPS, é uma capinha da bactéria, que essa capinha da bactéria, ela é reconhecida pelo nosso sistema imunológico e ela ativa processos inflamatórios. Então, o excesso de LPS no nosso intestino inflama mais. Inflama o intestino mais, entendi. E quando inflama mais, você produz mais substâncias como radicais livres, que vão lá e também causam lesões nos genes. Entendi. Tá? Então, ou seja, podem favorecer. E pode favorecer. Então, a carne vermelha favorece o crescimento dessas LPS, das bactérias que têm essa LPS, e aí vai gerar mais inflamação no intestino e pode aumentar a chance de lesão que levaria ao aparecimento de câncer, por exemplo. Então, o recomendado é que nós somos carnívoros ou onívoros? Ou não somos nada disso? Então, eu já escutei de um professor que nós somos, tipo, metade. Metade. Por isso que 3 vezes por semana faz sentido. Porque depois sobra os outros dias para você não comer a carne vermelha. Porque assim, o que eu aprendi é que nós não temos um intestino tão longo para processar tão bem os vegetais e nem muito curto para as carnes, como os carnívoros têm.
Entendi. Tá? Então, parece que nós somos metade Nós somos um mesmo. híbrido, nós somos uma coisa no meio dessa história. É só para confundir, cara. É só para confundir. Exatamente. Mas se eu evitar a carne vermelha, o peixinho e o frango já não é tão mal assim. Não, já não tem estudos assim que sugerem fortemente a ideia de, reduz aí um pouquinho de carne vermelha. Entendi. Mas, por exemplo, quando a gente combina carne com fibras, né, como a salada que a gente consome no dia a dia, alface, tomate, até com o avocado, né? Certo. Então, parece que esse potencial mais inflamatório desse LPS, ele é reduzido. Olha só. Então, vale as duas ações. Precisa tirar a carne totalmente? Não. Mas dá para reduzir, dá para fazer boas combinações. Ótimo. Então, o avocado é uma boa. E as fibras junto com a carne, no nosso pratinho lá de salada, também vale a pena. É isso, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. O sujeito não precisa ser uma hiena e também não precisa ser um coelho. Ele pode ser mais ou menos entendi, uma hiena com coelho. Tá ótimo. Eu acho que faz todo sentido isso aí que a gente tá conversando, tá? Né? Porque também, eu acho que assim, quando a gente vai cuidar da alimentação das pessoas, isso é uma vantagem quando você tem uma certa flexibilidade. Porque você precisa respeitar os hábitos e os costumes das pessoas, condição socioeconômica, né? Isso é muito importante. Muito importante, né? O cara ter acesso, né? Ter acesso. E falar de alimentação de uma maneira também mais leve, né? A gente está trabalhando para esse indivíduo ter uma longevidade mais ativa. Exatamente. Né? E precisa prezar o equilíbrio, precisa. Né? Nem só vegano, nem só vegetariano, como você falou, nem só carnívoro. Né? Dá para mesclar. Dá. Você falou em longevidade ativa, isso é super importante, que não adianta viver muito e viver mal, né? Aí entra o vinho na nossa vida. Sim. Porque eu gosto de viver muito e gosto de viver muito bebendo vinho. Sim. Posso fazer isso ou é altamente prejudicial para minha microbiota intestinal? O álcool, na verdade, né? Álcool, né? O álcool, ele né? Não dá pra gente falar. Não posso me iludir. Não. Entendi. Então parou a ilusão aqui agora, gente. Acabou com a ilusão, tá? Parou. Isso porque eu tinha pedido aqui um pouquinho de vinho, mas veio, né, Rafa? Mas tudo bem. Então, mas o álcool, sim, ele tem um potencial aí de alterar a microbiota intestinal. E tem até alguns estudos que mostram uma relação entre consumo de álcool, alteração de microbiota intestinal e também com a alteração de metabolização de alguns hormônios. Tem até como estrógeno, por exemplo, reabsorção maior de estrógeno, maior exposição, quando a gente fala de mulheres, maior exposição a talvez a maiores níveis de estrógeno. Então, vale a pena a gente equilibrar de novo. Porque também tem o lance da questão cardiovascular, que dizem que a tacinha de vinho e tal ajuda tem benefícios cardiovasculares, tem o resveratrol que todo mundo fala, blá, blá. Então, ou seja, mais uma vez é o equilíbrio. Não é virar a garrafa de vinho por dia não vai resolver seu problema. Não vai resolver. Então, assim, final de semana, qual seria, né, uma sugestão? Final de semana é uma tacinha. Né? Não é uma taça não cheia. Não é a taça meio litro. Não é a taça meio litro, não. Tá bom. Então, uma tacinha sábado, uma tacinha pequena domingo. Degustar. Vou fazer o possível, né? E depois, quando a gente fizer mais um videocast, eu vou te contar como eu me saí, mas vou me esforçar. O Rafa, vou fazer até uma brincadeira aqui, porque hoje em dia, você sabe que tem ativos, né? Hoje em dia a gente estuda tanto alimentação e os ativos que estão presentes nos alimentos, que tem até uns combinados assim que ajudam na proteção hepática quando a gente passa da conta do álcool. Ah, é mesmo? Essa é uma novidade. Tá certo. Ô, Grazi, e me conta aqui mais uma coisa. A gente, falando de toda essa questão da alimentação, que é super importante, né? Regular a alimentação para a gente ajudar a modular a microbiota intestinal e assim ajudar na prevenção e no não aparecimento, né? Eventualmente de tumores e de cânceres. Agora, qual a importância
do exame, por que você, na sua prática clínica, como nutricionista, como doutora nessa área, por que você pede o exame de microbiota intestinal para você conhecer a microbiota desses pacientes com esse intuito? Como que é isso? Sim, na minha prática clínica, bom, eu sempre peço exame porque... Qualquer exame, na verdade, né? Eu vou entrar na microbiota, mas o exame, ele precisa me responder um questionamento clínico. Então, eu preciso ter, na verdade, na minha cabecinha, o que é que está acontecendo com esse paciente e algumas dúvidas que eu não consigo responder. Né? E no que esse exame ele pode me ajudar na tomada de decisão clínica, nutricional. Certo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de oncologia, que é o meu maior nicho de atuação, eu entendo que existe, como a gente estava conversando sobre as mutações, as alterações genéticas, elas acontecem ao longo do tempo. Então, eu entendo que existe um caminho metabólico que a doença ela traça para aparecer. Concorda comigo? Concordo. Então, ao longo desses 10 anos, 20 anos, 30 anos, existiu um caminho metabólico de alterações metabólicas que culminaram em alterações genéticas e isso resultou no câncer. Certo. Tá? Então, quando, por exemplo, esse paciente já veio diagnosticado com a doença, eu entendo que eu preciso identificar esse caminho metabólico. Entendi. Por quê? Porque se esse caminho metabólico me levou ao aparecimento do câncer, é ele que vai manter a doença. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se esse paciente ele tem uma sugestão clínica de intestino alterado, eu posso imaginar que um dos componentes para o desenvolvimento da doença pode ter sido o intestino. Entendi. Entendeu? Então, e aí você vai investigar eu lá. vou investigar. Entendi. Porque aonde mais eu posso agir? Então, além de você pedir o exame, por exemplo, para aqueles pacientes que têm qualquer disfunção intestinal e prevenir o câncer, aquele paciente que já vem diagnosticado com câncer para você pega o exame de sequenciamento de microbiota intestinal e interfere naquela microbiota para tentar impedir a progressão daquela doença. Sim, porque como é uma doença multifatorial, a gente precisa agir em várias frentes. Certo. E eu vou te dar um exemplo muito importante. Se esse paciente ele já chega para mim com o diagnóstico de câncer, tratamento quimioterápico, eu já sei que o intestino vai sofrer com isso. Entendi. Porque a quimioterapia sozinha é capaz de alterar a microbiota intestinal de uma maneira tão importante que pode levar esse paciente a ter doença inflamatória intestinal, intolerâncias alimentares, déficit de absorção de nutrientes. E aí você consegue já modular essa microbiota para tentar minimizar, né, diminuir, mitigar esses efeitos colaterais da própria quimioterapia. Da quimioterapia. E o cara estando bem clinicamente, ele vai responder melhor à quimioterapia. Nossa. Então isso aí não tem... E você viu os últimos artigos sobre imunoterapia e microbiota intestinal? São impressionantes. São impressionantes, impressionantes. Então o paciente diagnosticado com câncer vai entrar no tratamento com imunoterapia, modula a microbiota intestinal antes e o paciente aumenta significativamente a chance de resposta à imune. Exatamente. Esses artigos são fabulosos, né? Fabulosos, porque eu tive algumas experiências de análise de microbiota e uma grande parte dos pacientes com câncer, eles apresentam um perfil de microbiota um pouco mais tolerante. Então, a gente sabe que a microbiota, ela pode influenciar a resposta imunológica, né? Sim. Então, a gente pode ter um padrão, um perfil de microbiota que pode influenciar a resposta imune muito mais em favor da inflamação ou também em favor de uma tolerância. Certo. Então, isso é muito interessante que você comentou. Por quê? Porque dependendo da situação do paciente, né, é um jeito que a gente pode ajudar na nutrição e potencializar ainda mais o tratamento. Certo. Porque se ele tem um perfil muito mais tolerante, por exemplo, uma microbiota que está associada a uma sinalização imunológica mais tolerante, isso quer dizer que ele tem um sistema imune mais permissivo ao aparecimento
de células danificadas, de Entendi. células cancerígenas. Entendi. Entendeu? Então, até nessa situação, vale um olhar para talvez entrar com uma imuno. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque ó, você tem um sistema imune, olha, você tem uma microbiota que ajuda o sistema imune a trabalhar, mas ele trabalha defendendo menos. Então a resposta antitumoral é menor. Entendi. Então você consegue modular nesse sentido. Modula então, nesse sentido também. Com a leitura, né, do laudo, do exame, você consegue definir um tratamento personalizado, né? Total, individualizado. Individualizado para cada paciente. Para cada paciente, porque se a gente pensar que a microbiota ela é modulada pela alimentação, e cada um tem uma. Isso. Né? Por vários fatores do nosso estilo de vida, uso de medicamentos, a forma como nós nascemos, né? O parto, né? O parto influencia. Isso. Então, a gente tem vários fatores que modulam essa microbiota. Então, a sua microbiota é sua. É sua, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Então, quando eu tenho a oportunidade de ir lá, pegar uma lupa, né, e enxergar, bom, deixa eu ver o que esse paciente tem. Nossa, ele tem um perfil de bactérias que podem influenciar o sistema imune a responder menos e a atacar menos o tumor. Eu sei, por exemplo, eu vou usar ativos que me ajudam aqui. Então, eu uso beta-glucana, que tem um papel importante aqui. Então, eu vou escolhendo para aquele paciente. De forma personalizada. De forma personalizada. Vou montar a dieta para esse fim. Entendeu? É fabuloso. E assim, é sensacional. Por quê? Porque a gente consegue evitar diarreia, evita constipação. E tem uma outra coisa muito importante que resulta de um bom cuidado intestinal. Quando a gente consegue começar a equilibrar esse intestino, isso resulta na produção de substâncias que vão lá na célula muscular. E ajudam na captação de nutrientes. Então a gente reduz fadiga, aquele desânimo, sabe, do paciente pós-químio que fica lá na cama. Tem muitos, muito comum isso. Então a gente sarcopenia, consegue. Nós vamos falar de sarcopenia daqui a pouco com o Diogo, um fera que vai vir aqui daqui a pouco. Sensacional. Então você consegue mexer com isso. Sem dúvida, sem dúvida. O resultado é muito satisfatório. Que bom. É um investimento. É um investimento. É um investimento. Vale a pena. É impressionante como a gente consegue trazer a nutrição, a medicina hoje para uma coisa tão personalizada. Isso é muito legal. Há muito pouco tempo atrás, né? A gente não vai falar de idade aqui, nem de época que a gente se formou, né, Grazi? Porque não, eu já estou me sentindo um decrépito. Mentira. Então, agora eu vou mudar, agora eu vou parar de tomar vinho. A gente é jovem, vou parar de tomar vinho. Jovem de cabeça, tá? Exatamente, para ver se eu vivo mais um pouquinho, para fazer mais vídeo aqui para a Bioma. Mas a ideia é trazer isso, como mudou, né? No começo o diagnóstico era uma coisa, você tinha um protocolo de tratamento, acabou, é isso aqui e tal. Depois a anatomia patológica veio uma avalanche, né, de diagnósticos e de possibilidades de tratamento com câncer, e agora a biologia molecular. Hoje a gente está olhando, ou seja, nós somos um ecossistema de seres vivos que compõem, né, um planeta que somos nós, habitados por trilhões de bactérias, e que mexendo nesses bichinhos que nos habitam, a gente vai para condições de saúde, de doença, de prevenção de doença, de promoção mesmo da saúde, daquilo que a gente quer. Então exatamente. Eu fico muito feliz. Grazi, eu queria te agradecer, cara. Obrigado. Que rápido, adorei. Eu achei. Passa rápido. Passa quando muito o papo rápido. É bom, passa rápido. Muito. Mas nós vamos depois marcar mais um, porque eu tenho certeza que todo mundo que se interessa em saúde intestinal já está seguindo o nosso canal, já acionou o sininho para receber notificações, para saber dos próximos vídeos e o tanto de novidade bacana que vai vir de agora em diante aqui no nosso canal. Vem com a gente. Obrigado.